Vocês puderam reparar que a filha fala melhor do que o pai, né? Não é verdade? A Elisa também fala muito bem. Só que ela pegaram ela no bote aí não deu, né, Elisa? A gente está muito feliz, né, como família, e eu quero ser bem sincero para os irmãos, a alegria que hoje nós experimentamos na nossa família é o mesmo desejo que eu tenho para cada um de vocês. Que cada um dos irmãos, cada uma das famílias que aqui estão, possam experimentar essa alegria, né? E tudo o que elas falaram é isso aí mesmo, né? Claro, houve apoio inicialmente da minha parte. Quem começou foi a Elisa. Acho que a Luísa foi acho que 2 anos depois de iniciada que a Elisa iniciou. E eu percebi na Elisa um desejo de... Ela estava começando bem aos poucos, assim, sabe? Um pouco material. E eu chamei ela, disse, filho, tu terias desejo de fazer? Pai, eu teria desejo, então o pai vai te apoiar. E a partir dali, nós começamos a investir em viagem, uma série de coisas, material, né? Porque ela não tinha condição, né? Então, a necessidade de nós, pais, apoiar os nossos filhos. Especialmente quando você percebe que o filho tem vontade, tem determinação de continuar, né? E hoje a alegria é nossa, né? É da minha esposa, é minha, não só dela, né? Do Jorge, e isso é verdade mesmo, né? Não é fácil você estar do lado da esposa e na época quando se aproximava dos editais, né? Na época dos editais eram 10 horas por dia, irmão. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha segunda. Né? É uma luta assim absurda, né? E depois também, assim, as decepções, foi um caminho longo. A Elisa acho que foi 6 anos, se não me engano. A Luísa 4 anos ou 5 anos. Sabe? Ultimamente, assim, já estava saindo bem, né? Tanto que a Elisa, eu não sei se vocês sabem, mas a Elisa teve a possibilidade, ela foi chamada para Teresina. Né? Mas aí ia ser mais complicado. Depois de já estar trabalhando aqui em Itajaí. Ia receber um salário 2 vezes mais do que o dobro, né? E eu disse para ela, o pai vai te apoiar. O que tu decidir, ela já estava trabalhando aqui, mas ia para um lugar longe, né? Longe da família. Ela já tinha decidido e a gente começou a orar por ela, para que Deus colocasse no coração e ela decidisse a coisa certa. Porque depois, se ela decidisse ir para lá, aqui acabava. Ela ia sair, acabou a vaga aqui. E não teria como retornar também, né? E ela pensou bastante, ela teve acho que uns 90, 120 dias para pensar. E a gente orando junto com ela. Até que ela decidiu ir. Não, vou para lá, tal, nós tudo alegre, conversando ali na praia, tal, bolando como é que nós íamos fazer as coisas para visitá-la lá. Né? E quando ela se despediu de nós estávamos lá em Florianópolis, na nossa casa, e aí o coração dela pesou. E aí ela não teve paz, ela não conseguiu dormir, chorou muito. E aí eu fiquei sabendo por intermédio da minha esposa. A Luísa, ela comentou com a Luísa comentou com a minha esposa. Aí eu peguei o telefone, na hora, pode desistir. Agora eu tenho a certeza que o teu lugar é aqui. Essa foi a maior prova. Esperou 4 meses para tomar uma decisão, 3 meses, e quando tomou, né, ela sentiu como se fosse um abismo. Né? E depois que tomou a decisão de ficar aqui, ela sentiu alegria. Então foi a confirmação. Né? Nem sempre tudo também é dinheiro, né, irmão? Tem outras coisas que são... Muitas vezes a gente perde a nossa família por causa de dinheiro. Isso é perigoso. Né? E ela disse, não, vou ficar aqui, né? Vai ficar ao lado da irmã, trabalhando. E a gente está uma alegria. Já comemoramos já umas 10 vezes. Já. Cada vez que a gente... Vamos na pizzaria ali, sentamos ali, brinde, vamos brindar. É? Mas amém, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, amado. Em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo de número 17.
Atos 7 e 17. Aproximando-se, porém, o tempo de se cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou um outro rei que não conhecia José. E esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como se fosse seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e obras. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio ao seu coração ir visitar seus irmãos, os hebreus, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele pensava, Moisés no caso, ele pensava que seus irmãos, os hebreus, entenderiam, acompanhariam a ideia, comprariam a ideia de que Deus lhes havia de dar liberdade lá do Egito, né? Através da sua mão, através de Moisés. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz. Ele viu 2 hebreus brigando e ele foi interferir, querendo levar à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais? Quer dizer, por que vocês estão se esmurrando aí um ao outro, estão se matando, né? E aquele que ofendia o seu próximo rejeitou Moisés e disse: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu também matar-me, como ontem mataste o egípcio? Diante desta palavra, fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor e disse: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 34. Eu tenho visto atentamente, cuidadosamente, o sofrimento, a aflição do meu povo que está no Egito. E eu ouvi os seus gemidos, e agora eu desci para livrá-los. E a palavra-chave é agora. Agora. Vem e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceram no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Eu quero falar sobre o tempo de Deus. Eu não sabia
que a Luísa e a Elisa iam dar esse testemunho hoje. Eu nem sabia que a Elisa estava aqui. Chegasse agora à noite, né? Eu estava lá de trás, lá olhando. Está lá minha testemunha lá atrás, lá, a Thay. E eu via a Ruth mais aqui, eu via a Elisa de braço com alguém de costa. Aí eu disse para a Thay, quem é que está lá com a Luísa lá na frente lá? Ela disse, é a Elisa. Ela veio aí, ela veio, porque amanhã elas trabalham juntas. Eu não sabia que ela viria, e muito menos que ele ia dar o testemunho. Então, quando a gente ouve o testemunho, passado 1 ano, passado 2 anos, passado 3 anos, passado 4 anos, passado 5 anos, chega uma hora que é o tempo de Deus. Nem sempre é no primeiro ou segundo ano. Ambas, sem dúvida alguma, poderiam dizer num dado momento, depois de 3 anos, presta atenção, poderiam dizer, não é da vontade de Deus que a gente faça esse concurso. Puxa, afinal de contas, 10 horas por dia de estudo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, precisamos mais confirmação que não é de Deus? Muitas vezes na vida da gente é assim, a gente acha que algo não é de Deus, ou que não seja da vontade de Deus, mas não é isso, é que ainda não é o tempo de Deus. Isso não significa que nós não devamos fazer a nossa parte, que nós não devamos trabalhar. Isso não significa que nós não possamos projetar, que nós não possamos idealizar. Sabe? Nós temos liberdade para tanto. Mas o que nós vamos falar hoje vem de encontro a uma inevitável realidade, né? O homem pode projetar, mas o amém, o sim, é de Deus. É de Deus. Não é por isso que nós vamos cruzar os nossos braços, e não é por isso que precipitadamente nós vamos desistir daquilo que cremos que Deus tem para nós. Mas certamente haverá um tempo em que há de acontecer. Abraão, ele pediu um filho aos 75 anos. Passaram-se 25 anos para que nascesse o filho da sua esposa, no tempo de Deus. Israel permaneceu mais de 400 anos cativo no Egito. Passou-se muito tempo, mas chegou uma época em que veio o momento que Deus iria livrá-los. É interessante quando a gente olha para essa palavra, uma palavra que você encontra lá em Êxodo, a partir do capítulo 2, você vê as descrições dessa libertação que Moisés trouxe para o Egito. Mas em Atos dos Apóstolos, Estevão, o primeiro mártir, antes de ser apedrejado, ele faz esse discurso. Isso que nós lemos aqui é um discurso de Estevão, do primeiro mártir, diante dos seus acusadores, falando sobre o que Deus fez na história de Israel. E ele está passando aqui justamente por aquele tempo que Israel estava no Egito, já há alguns anos, na realidade já há 400 anos, e quase 400 anos, né? E chega um momento em que Deus vai fazer isso. Mas é importante a leitura, essa passagem paralela de Atos capítulo 7, porque a gente se depara com duas circunstâncias, com duas situações, com dois contextos totalmente diferentes. Poucas pessoas sabem que Moisés tentou libertar o Israel do Egito com 40 anos de idade. Todo mundo que conhece a história de Moisés pensa que Moisés foi libertar Israel aos 80 anos de idade. Poucos sabem que aos 40 anos ele tenta isso. E por incrível que possa parecer, foi justamente aos 40 anos, irmãos, presta atenção, em que havia todas as condições para que isso pudesse acontecer. Porque nós não estamos falando de um velho de 80, nós estamos falando de um homem na força do seu vigor aos 40 anos. Havia a necessidade, irmãos. Havia uma necessidade. Então, havia as condições,
Quais as condições que havia? Além de ser jovem, na primeira tentativa, Moisés, diz o versículo 22 do texto que nós lemos, que Moisés tinha sido instruído em toda a ciência dos egípcios. E ele era poderoso em suas palavras e obras. Quando a gente se lembra de Moisés, aos 80, todo mundo sabe que Moisés diz para Deus, eu sou duro de boca. Aí alguém fala que ele era gago. Aos 80. Eu não sei falar. Manda outro no meu lugar. Lembra lá aos 80 anos, quando ele começa a dizer não para Deus, quando Deus chama ele, ele diz, não, eu não sei falar. Aos 40 anos, a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Político de palanque, cara. Com uma fluência, aquilo para falar. Uma cultura, um conhecimento em toda a ciência dos egípcios, irmão. Criado como filho da filha de Faraó, criado no palácio, treinado para ser um capitão, para estar à frente de um exército, para quem sabe assumir até o trono depois. Havia necessidade, claro, havia necessidade, porque o povo de Israel no Egito estava sendo oprimido, havia necessidade. Nós sempre oramos a Deus quando existe necessidade, especialmente. E havia necessidade. Versículo 19 diz assim, e usando de astúcia aquele rei contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de fazer enjeitar as suas crianças. Se lembram que o faraó mandou matar todo filho macho que nascesse? Moisés foi, aos 3 meses, saiu de casa, aos 3 meses, num cesto de junco, porque não podia, porque os egípcios estavam atrás de toda criança que fosse menino, né? Então havia necessidade, havia condição. E mais, irmãos, havia o desejo de Moisés. Quando a gente lê esse texto a primeira vez, a gente não consegue acreditar, porque não parece Moisés dos 80 anos que quer refugar, que Deus chama ele para ir tirar o povo do Egito. Ele disse, não, eu não vou. Chega ao ponto de provocar a ira de Deus. A Bíblia diz, lá em Êxodo 2, aos 80 anos. Agora, irmãos, a Bíblia diz que ele pensava que os hebreus, os seus irmãos de sangue, fossem entender e aceitar que ele tinha sido levantado por Deus, coisa da cabeça dele, porque ele não tinha sido levantado. Ele não tinha sido levantado aqui. De onde é que Moisés tirou essa ideia de ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade para eles, irmãos dele lá, aquele povo lá, através da sua mão? É porque ele começou, ele entendeu, ele sabia que ele era um hebreu, muito embora tenha sido criado no palácio, e ele via os seus irmãos de sangue sendo maltratados no Egito. Então, no coração dele, ele intenta libertar esse povo. E ele acreditava que o povo fosse aceitar. Ele já chega ali, tem um egípcio, nós lemos, maltratando um irmão dele, um hebreu. Ele já chega, já mata o egípcio, livra o irmão dele. Está aí o primeiro sinal de que ele ia ser o libertador, né? No outro dia ele quer ser o conciliador entre os irmãos. Tem 2 hebreus brigando, ele chega ali. E aí o cara diz, sim, o que tu pensa que tu é? Quem te constituiu juiz sobre nós? Vais querer me matar como matasse o egípcio? Onde ele achou que a coisa estava escondida, estava oculta, ninguém sabia. Então ele pensa, descobriram. Está descoberto o meu homicídio, vai chegar, e como efetivamente chegou aos ouvidos de Faraó, e ele tem que fugir. Né? Então veja bem, a análise é muito interessante, por quê? Porque tudo levava a crer que a coisa tinha que dar certo naquele tempo. Havia condição, ele era preparado, tinha necessidade, ele tinha desejo. Faltava o quê, irmão? O sinal verde de Deus. Só isso. Ou seja, faltava tudo. Faltava tudo. Deus não falou, não havia chegado o tempo. Como não havia chegado o tempo? A Bíblia diz que havia se aproximado. Romualdo, versículo 17.
Aproximando-se o tempo de se cumprir a promessa que Deus tinha feito lá a Abraão, aproximou-se. Estava 350 anos, mais ou menos, 360 anos, o povo lá no Egito. Para 400, falta aí 10% só. No coração de Deus e de quem é instruído para escrever a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, estava se aproximando, mas não tinha chegado. Aproximar-se é uma coisa, chegar a hora é outra, né? E a conclusão disso, nessa primeira tentativa, é que, muito embora houvesse tudo isso, a condição, a necessidade, o desejo, a conclusão qual é? Frustração. Muitas vezes a gente se frustra, mas não significa que não vai acontecer. Mas a gente se frustra. A gente espera que aconteça num dado momento, né? Mas não acontece. E essa história, esse relato de Estevão sobre essa libertação de Israel, ela tem uma aplicabilidade na nossa vida tremenda, irmão. Tremenda, né? Veja bem que a atitude de Moisés não foi repreensível. Sabe? Eu vou repetir. A atitude de Moisés nesse primeiro momento não foi reprovável. Ao contrário, quem queria reprovar Moisés? Ele queria libertar o povo dele. Ele tinha sido preparado para isso. E ele toma a iniciativa. Não é assim que a gente faz na vida da gente? Tem um cântico da época de 64, né, de um cantor que dizia que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora. Ficou muito conhecido nessa época. E isso aí, irmãos, é um pensamento nosso, humano. Já não vou nem falar mundano. Isso é um pensamento que muitas vezes a gente ouve dentro da igreja. Que é isso, cara? Vamos tocar para frente. Está tudo aí, está tudo na mão, vamos fazer, cara. Não existe nenhum problema. Ninguém pode ser julgado por ser uma pessoa que tem iniciativa. Mas nunca se esqueça que nós sempre estaremos debaixo da aprovação de Deus. Talvez ele nem queira que se faça aquilo. Às vezes ele quer. E ele talvez até seja o maior interessado. Mas no tempo dele. Frustração por quê? O versículo 25, o que diz no 25? Ele pensava que os seus irmãos entendiam que não havia dado liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E pior, ele sai e tem que fugir. Ele sai como um homicida, irmãos. Um homicida. 40 anos não é 2 anos, não é 3, não é 5. Não é 10, não é 20, são 40 anos. Moisés ficou gago, ficou pesado de boca. Não era mais o homem eloquente, não era mais o homem poderoso em palavras e obras. Irmãos, eu me formei em 82. Dá quantos anos? Faz a conta rápida aí, alguém aí. 40 anos. Tá. 90% ou mais do que eu aprendi, eu esqueci. Você perguntar para mim hoje, eu estudei estatística, estudei um monte de coisa, cálculo integral, na faculdade. Irmão, não sei mais nada. Passaram 40 anos, irmão. Sabe qual era a atividade agora do Moisés, irmão? Cuidar de ovelha. Ele cuidava de ovelha. As ovelhas do seu sogro. Todo o cabedal, toda a cultura, todo o preparo. Aquilo que nós buscamos na nossa vida, nós não procuramos fazer isso profissionalmente, fazemos curso, nos aperfeiçoamos,
né? Estudamos mais uma segunda língua, uma terceira língua, fazemos uma segunda faculdade, né? A gente tem isso, né? Moisés, no que você está aplicando todo o investimento da tua juventude, que a tua mãe, a filha do faraó, fez? Estou cuidando da ovelha, tirando carrapato. 40 anos, irmãos. Tudo aquilo que Moisés havia agregado se desfez. Agora é um velho inexperiente, que esqueceu tudo, que sabia, e mais ainda, pior, nem passava mais pela cabeça dele que isso pudesse acontecer. Moisés perde o desejo. A gente fica evidente, né? Quando Deus chama Moisés, agora aos 80 anos, fica evidente que ele perdeu o desejo. Antes não, antes ele tinha. Como é interessante as coisas de Deus. Quando tudo parece estar preparado para dar certo, não dá. Não estou dizendo para você que essa é a regra, que sempre seja assim, mas muitas vezes é assim. Romualdo, aquele projeto ficou para trás. Ô fulano, aquele teu desejo. Pastor, tu está brincando comigo? Pastor, sabe quantos anos sabe que eu pensei em fazer aquilo que não deu para fazer? Faz 20 anos, pastor. E aí? Projetos que ficam lá atrás, né, que ficam enterrados, porque passou o tempo. E agora as circunstâncias são piores, porque antes eu tinha condição, pastor, antes eu tinha condição, estava tudo certo para acontecer, agora não. Você acha que eu vou fazer aquilo que eu pensei lá atrás? Certamente Moisés não pensava nisso. Moisés já estava pensando já, né, no final da sua vida, e nem sonhava ele que ele ainda ia viver os 40 anos mais emocionantes da vida dele, aos 80. O que você acha? Moisés ali no palácio, né? Aquela comidinha boa, aquela coisa toda ali e tal. Mas um cara que começa a chegar dentro da frente de um mar, cara, e vê o mar se abrir, vê a água sair da rocha, vê as 10 pragas no Egito, vê o poder de Deus por 40 anos absurdamente cheios de adrenalina, para um velho de 80. Deus parece que às vezes brinca com a gente, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus muitas vezes quer quebrar a nossa maneira quase lógica de pensar. Né? Agora, aos 80 anos, claro, ainda havia necessidade. Talvez isso é o que possa se identificar com aquela primeira tentativa. Na segunda tentativa, ainda havia necessidade. E agora acho que mais urgente ainda, né? Mas lá também havia, na primeira havia uma necessidade. Só que agora, irmãos, agora as condições são precárias. Puxa la vida. Agora ele está velho. Agora ele está inativo. Né? Agora, humanamente falando, irmãos, não é a pessoa para liderar um exército. Qual de nós, se fôssemos um chefe de Estado, nomearia um homem de 80 anos de idade que está há 40 anos cuidando de ovelha para liderar um exército? Quem? Quem? Só Deus. Só Deus. Só Deus. A gente, como pastor, a gente tem muito esse embate, sabe, irmãos? E sem falsa modéstia. Talvez essa seja a maior luta que a gente tem. Quando a gente vê muitas vezes o fracasso aos nossos olhos, o fracasso na igreja, nos nossos olhos. E a gente vê as lutas, a gente vê as demandas, a gente vê as necessidades, a gente vê o problema das pessoas.
E a gente às vezes chega a dizer para Deus: Deus, tu escolheu o cara errado. Chega um momento que a gente chega a falar isso para Deus. Sabe? Tamanha, né? Isso não é de todo ruim não, sabe, irmão? É bom a gente ter essa humildade e a gente reconhecer as nossas limitações. Né? Deus, quando Ele escolhe alguém, irmãos, Ele não escolhe essas pessoas ou essa pessoa propriamente pela habilidade, pela capacidade ou pelo conhecimento. Esse texto nos mostra justamente o contrário, que Ele não precisa disso. As condições eram precárias. É interessante, eu não sei o que aconteceu com Moisés, irmão. Eu acho que demandaria da nossa parte um estudo para a gente ir a fundo o que aconteceu com Moisés na questão da fala dele. Não sei se você já ouviu, muitos teólogos, estudiosos falam que Moisés ele era gago. Como é que a Bíblia pode dizer que um cara gago ele era poderoso em palavras? Até isso, irmãos. Talvez a grande qualidade, a Bíblia tem isso, né? Salta aos nossos olhos. Veja bem que a Bíblia testifica da grande qualidade dele aos 40 anos de ser uma pessoa poderosa ou poderoso em palavras. E depois, quando ele é chamado, ele diz que esse é o seu defeito. Eu não sei falar, Senhor, eu sou duro de boca. Manda outro então. Aí Deus diz: então tá bom, então eu vou usar o teu irmão, o Arão. E o pior de tudo, irmãos, não havia mais o desejo. É nesse quadro que Deus vai libertar o seu povo. As circunstâncias, então, são todas contrárias, todas adversas, todas opositoras. Só que tem uma coisa aqui. Lá tinha todas as condições, mas Deus disse não. Agora aqui estava tudo ao contrário, não havia condição nenhuma. Mas agora Deus disse: é agora. É a palavra de Deus. Por isso que eu digo que essa expressão de Deus dizer para ele assim: Moisés, agora vem. Não sei se para você, mas para mim salta nos olhos, sabe? Esse termo, agora. Quando você vai lá no Êxodo, que é o texto paralelo, no capítulo 3, de 7 a 10, ele fala para Deus isso. Ou Deus fala para ele: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo assim. Vem agora. Esse agora significa assim, ó, agora chegou o momento. O momento não era lá atrás. E interessante, irmãos, que Deus permaneceu mudo com Moisés durante 40 anos. Às vezes a gente batalha com Deus a respeito de algum assunto e parece que Deus não fala com a gente. Se nós ficarmos orando um mês, e Deus não falar, a gente se desespera. A gente quer uma confirmação. A gente quer, puxa, Deus fala comigo, eu preciso ter uma direção. Por que não foi? Por que não aconteceu? Por que não sucedeu como eu pensei? Passou-se 40 anos. Esses 40 anos falam também da grandeza de Deus. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Para nós humanos, um projeto que atrase 2 anos, 3 anos, para nós é uma eternidade, irmãos. O tempo para Deus, aliás, Deus está fora do tempo. Deus não está submetido ao tempo, Ele é eterno. Então, 40 anos para Deus não é absolutamente nada. Eu quero ler junto com você, olha só aqui, Êxodo, se o Romero puder colocar lá, Êxodo 3, versículo de número 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente
a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu. Versículo 9. 2 vezes. E agora, eis que o clamor de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Vem agora. Agora, Moisés, vem agora. Moisés, ele havia perdido o desejo. Puxa, Deus, mas tu me chamasse na hora errada, Senhor. Por que tu não me chamasse quando eu estava com vontade? Até isso parece que Deus faz para contrariar, né? O Senhor me chama, que eu tô que tô, é agora. Não, não é agora. Cuidando de ovelha, desanimado, é agora, agora, é agora. Porque é Deus, irmão. Deus nos doma. Existem pessoas que são indomáveis, mas não são convertidas. Eu vou repetir. As pessoas indomáveis não são pessoas convertidas. As pessoas convertidas que nasceram de novo, Deus vai domar. Deus nos doma, irmãos. Sabe? Se lembra lá do Jonas? Deus mandou o Jonas. Jonas, vai lá a Nínive. Que nada, vou nada. Vou para outra cidade lá. Pegar um navio, vou fugir da presença de Deus. Jonas, vai lá, Jonas. Tá bom. Aí Jonas toma o navio, aquele barco, vem a tempestade, Deus manda a tempestade, pai. E o pessoal, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Jonas diz, o culpado sou eu sou a causa de todo o drama aqui. O que foi? Aí ele conta a história dele toda. Como é que você faz um troço desse, cara? E ainda tentam ajudar Jonas, que eles não queriam. Porque Jonas disse, não, tem um jeito fácil. É só me jogar na água. Vocês vão ver que se você me jogar na água, vai passar toda essa tempestade. Eu sou o culpado. E eles ainda tentaram. Interessante isso. Eles tentaram ainda ver se conseguiam poupar a vida de Jonas. Aqueles pagãos. Não teve jeito. Fizeram uma oração, pediram perdão a Deus e jogaram o Jonas no mar. E aí passou a tempestade, irmão. Marzinho, beleza. Né? Jonas talvez deu uma olhadinha. Bom, vou ver se pega uma correntezazinha aqui para ver se eu vou para a praia, né? O peixe engoliu ele, cara. Lá no fundo, no ventre, ele faz uma oração cheia de alga. Imagina o cara dentro do bucho de um peixe. Estou morto, né? E Deus joga lá na praia lá. Meu servo. Agora ele vai ficar obediente, que é uma coisa agora. Está preparadinho. Jogou na praia, cara, o Jonas. Chega lá. Vou para casa. Jonas... Vamos para Nínive? Pronto, senhor, estou pronto. É domado, né, cara? Domado. Deus faz isso com a gente. Hoje eu estava pregando lá em Tabuleiro sobre Jacó, a briga que Jacó tem com Deus no Vale de Jaboque ali, né? Eu disse que às vezes a gente briga com Deus, luta com Deus mesmo, né? Nesse sentido, né? Puxa, tem hora que eu digo para Deus, Deus, cá para nós, Senhor. E eu não desrespeito Deus. Né? Deus sabe a pureza que eu falo isso para Ele. Deus, com o poder que Tu tens, Tu podia fazer as coisas mais fáceis para nós, né? Para a gente transformar esse coração, né? É assim. Nós somos domados e às vezes o preço é alto. O preço é alto. Êxodo 2, versículo 23, diz assim, ó.
Êxodo 3:11, perdão. Deus diz para ele assim no 9, vem agora, né? Eu escutei o clamor dos filhos de Israel, chegou a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. 10, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Ele não tinha mais desejo, talvez por ele reconhecer a sua velhice, a sua falta de capacidade. Quem sou eu para que vá agora e tire do Egito os filhos de Israel? Né? E você vai começar a ler ali para frente, né? Você vai ver a resistência de Moisés. Daqui para frente você vai ver a resistência. Deus falando com ele, ele resistindo. Não, Senhor, não tem condição, eu não sei falar. Não vai, eles não vão me escutar. Né? Então, toda a circunstância era contrária. Né? E a saída do povo de Israel do Egito foi assim algo, irmãos, foi a coisa mais maravilhosa que possa se imaginar, né? Porque não foi o Moisés. Muito embora Estevão disse que ele saiu, esse que tinha sido negado pelos seus irmãos, agora saiu como príncipe para guiar o povo com sinais e prodígios. Nós sabemos que quem fez tudo foi Deus, irmãos. Moisés foi tão somente um instrumento, tão somente um instrumento. E Deus foi tão maravilhoso com Moisés, sabe? Que, muito embora Moisés não tenha tido o privilégio de botar os seus pés na terra prometida, ele não chegou a botar o pé na terra prometida, Deus não permitiu, por um detalhe, mas a Bíblia diz que aos 120 anos de idade, ele subiu o Monte Nebo. Ele subiu e lá de cima ele conseguiu avistar toda a terra que Deus havia prometido há muitos anos atrás ao patriarca Abraão. E Deus disse para ele, eu vou permitir você ver toda a terra, mas você não vai entrar lá. E a Bíblia diz que aos 120 anos, Moisés não perdeu a força do seu corpo, aos 120 anos. E os seus olhos não escureceram. É Deus, é a prova, é o carimbo de Deus, né, irmão? Tirou o povo quando não havia condição por alguém que se achava incapaz e realmente, provavelmente seria incapaz. Mas eu entendo que Deus ainda abençoou Moisés, né? Porque o cara com 120 anos subiu um monte com mais de 800 metros de altitude, né? E não perdeu o vigor. Ele disse que ele não perdeu o vigor do corpo com 120 anos. É a bênção de Deus. Essa comparação, o objetivo é nós avaliarmos essas duas situações, né? Muitas vezes as coisas estão tudo para dar certo, tudo converge para que venha a dar certo e não acontece, né? E isso não significa que Deus não queira. Às vezes pode ser. Deus não permite porque não quer, mas às vezes porque não chegou o tempo. Certamente, se a Elisa e a Luísa tivessem desistido há 2 anos atrás, né? Humanamente falando, hoje elas não estariam na condição que... Mas porque esperaram e creram que realmente, né, Deus tinha isso para elas. E nós não devemos, por conta disso, simplesmente dobrar os nossos. Nós não precisamos nos preocupar, porque às vezes uma mensagem dessa pode gerar no coração da pessoa se, puxa, agora eu não sou tão estimulado a fazer projeto. Não. Deus nos dá liberdade para nós projetarmos, para nós sonharmos, para idealizarmos. Sabe, isso não deve trazer frustração para nós. Vamos fazer. Se Deus não permitir, amém. Não tem problema nenhum. Porque também não podemos ficar sentado de braço cruzado e esperar que a coisa aconteça. Nós fazemos a nossa parte. E no momento que Deus disser sim e disser amém, assim será. A Bíblia diz em Eclesiastes, nós estamos lendo agora, que existe tempo para tudo, debaixo do sol. No mundo, há tempo para tudo. Tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebemos a Tua palavra em nosso coração.
Sabemos, ó Deus, que a nossa vida está nas tuas mãos. Na verdade, Senhor, sabemos muito mais do que isso. Sabemos que a nossa história está escrita por ti. Diz o salmista que antes mesmo que fosse formado no ventre materno, os seus dias já estavam determinados por ti. Essa palavra, Senhor, ela nos estimula a nós confiarmos na tua soberania, na tua vontade. E não é, Senhor, uma questão de respeitarmos ou não o teu tempo. O teu tempo há de se cumprir, quer queiramos ou não. Se não for o teu tempo, nós poderemos fazer o que quisermos e seguramente não acontecerá. Mas por outro lado, Senhor, muitas vezes quando nós nos apanhamos desestimulados, tristes, num canto, desanimados, numa situação em que abandonamos os nossos sonhos, os nossos projetos de 5, 10, 15 anos passados. E quando menos a gente espera, o Senhor pode fazer aquilo que a gente não mais sonhava ou que já havia se esquecido. Que o Senhor, através do teu Espírito, ó Pai, venha plantar essa submissão em nosso coração. Que tenhamos esse entendimento de que não nos basta as condições humanas, os recursos humanos, a capacidade humana, o desejo humano, a probabilidade, humanamente falando, a nosso favor. É como diz também o apóstolo, que nós não deveríamos dizer que faremos isso ou aquilo, viajaremos e faremos tal coisa em tal empreendimento, mas antes deveríamos dizer, se o Senhor quiser. Ou, conforme no contexto dessa palavra, se for o tempo de Deus. Pai, tu és testemunha de quantas coisas esperei durante tanto tempo, assim como minhas filhas. Mas louvado seja o teu nome, que o teu tempo chegou. E perseveramos em esperar. É assim que diz o Salmo: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do lamaçal e os pôs sobre rocha. Colocou um cântico novo em minha boca. Infinitamente acima de mim está, Senhor, a tua capacidade de convencer, de trazer entendimento a respeito dessa palavra para todos que aqui estão. Que não sejamos, como disse antes, ó Pai, desmotivados a projetarmos, a idealizarmos coisas, a estabelecermos projetos. Tu nos permites isso. No entanto, queres que a gente saiba que tudo isso depende do teu carimbo, do teu amém, do teu tempo. Abençoa cada família, Senhor, cada vida que aqui está. Abençoa, Senhor, meu Deus, o coração daquele que está aflito, trazendo conforto, trazendo paz. Aquele que está triste, Senhor, possa experimentar nesta noite a alegria que vem do teu Espírito Santo.
Aquele que está cansado, Deus, e muitos de nós estão cansados. Renova, Senhor, a força, revigora o coração, concede da tua graça, Pai. Que o Senhor nos possibilite falar esta palavra e que os nossos sonhos em Ti podem se realizar, que os nossos desejos podem se realizar. Então somente tenhamos a sabedoria de esperar em Deus, o Teu tempo, o tempo de Deus. Enquanto esperamos, Pai, desenvolvemos a paciência. Enquanto esperamos, ó Deus, aperfeiçoamos a esperança. Enquanto esperamos, ó Deus, intercedemos junto a Ti, não só pelos nossos sonhos, mas pelos de outras pessoas. Obrigado, Deus, por esta palavra, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa ser uma semente preciosa e talvez um jeito diferente de você ver as lutas da vida. Não desista dos teus sonhos, não. Só se Deus falar claramente para ti, não, como falou para Paulo. Mas espera. O pastor Daniel diz que às vezes nós não estamos preparados para receber aquilo. Quem sabe? Sim, é verdade. Muitas vezes nós estamos preparados. Vá na paz do Senhor. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Sábado nós temos culto de ceia, irmãos, na igreja, às 20 horas. Nesse sábado agora, tá bom? Não esqueça. Nós vamos estar lembrando você essa semana no WhatsApp.